Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Tudo bem mesmo? Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha, mais um vídeo, mais um café, onde a gente vai estar trazendo uma reflexão, uma palavra de alinhamento, uma palavra dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Hoje a gente vai estar falando a respeito da família. E o tema hoje da reflexão é o que Deus espera do marido e da mulher cristã. Uma palavra de direcionamento específica, mas que com certeza você jovem, você moço, você moça que aspira, né, ao casamento, de ter uma vida a dois abençoada pelo Criador. Então essa palavra pode iluminar e direcionar você. O texto que eu vou ler é Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 28. O que Deus espera do marido e da mulher. Vamos ler o texto então? Os deveres do lar. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 28. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificada como lavar da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha a palavra de edificação. Se fala tanto nos dias de hoje, né, com machismo de um lado, feminismo do outro lado, mas a gente tem que ler a palavra de Deus, né? A gente ouve tantas pessoas falar, Deus é machista, Deus é feminista. Não. Deus, o Criador, ele fez macho e fez fêmea, né? Jesus fala em Marcos, no capítulo 9, fala lá no princípio, o Criador fez macho e fêmea, homem e mulher. Então, o que Deus espera do marido e da mulher? O versículo 25, olha aqui, esse texto pega forte nos homens, né? Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Da maneira que Cristo amou e se entregou pela igreja, pelos remidos, pelos salvos, assim deve fazer o marido, se entregar, amar, cuidar, estar disposto ali de mãos estendidas, né? O versículo 22 diz assim, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Então eu não quero pender para lado nenhum, quero abordar o texto que eu li aqui, né, o tema da mensagem em si, falar um pouco da minha vida. Eu casei no ano de 1996, já tenho uma longa data de vivência, né, e cristão, né, eu e a minha esposa casamos na igreja, casamos no lar cristão, eu e ela, estamos aí cada dia mais fazendo a vontade de Deus. A Bíblia é bem clara quando ela fala que a conversão ela é progressiva, santificação e conversão, né? Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então a gente deve entender isso, né? Que a conversão é dia após dia, tijolo após tijolo. Então o relacionamento do marido e da mulher também, a gente vai se conhecendo, né? Homem, mulher, assim, a gente tem muito, eu e a Simone, tem de conversar, de bater papo, a gente toma café junto, então eu sirvo como terapeuta dela, ela serve como minha terapeuta, né? A gente sabe conversar, a gente sabe fazer as colocações, a gente sabe fazer críticas construtivas, isso é fundamental no relacionamento a dois. Então vamos falar de família? Muitos casais têm encontrado muita dificuldade de relacionamento em nossos dias. Uma das principais razões é o fato de que cada uma das partes exige compreensão, mas recusa ceder em situações de conflito. O caminho de Deus é o caminho do altruísmo. Tanto a mulher como o marido devem aprender a ceder em favor do outro. O marido tem um desafio enorme, amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. O versículo 25 que eu li para vocês. Isso significa dar-lhe prioridade, estar disposto a sofrer por ela. No caso da mulher, o desafio também é grande, ser submissa ao marido como ao Senhor.
Isso envolve estar disposto a ouvi-lo e respeitá-lo. Como podemos constatar, com esse tipo de atitude, não há casamento que não funcione bem. Eu vou repetir porque é maravilhoso isso. É uma, nos dias de hoje tão difícil, tá, né? A gente vê as investidas do inimigo na parte espiritual, né? O demônio, os demônios, seres espirituais, frechando, secando as famílias, né? Na sociedade corrompida, a sociedade que está de costa virada para o Criador. Estamos aí aspirando o carnaval, aí, meu Deus do céu, misericórdia, né? Eu não quero criticar nada, eu só quero pregar a palavra, ensinar o evangelho, mas nós estamos diante de um mundo corrompido, né? A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não resplandeça a luz do evangelho. Então as pessoas não conseguem, às vezes, assistir uma pregação, uma mensagem que vai edificar, vai direcionar a vida, mas escuta tanta balela, tanta abobrinha, tanta besteira, né, na internet, nos meios de comunicação. Então a gente deve ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, deixar ela cair no nosso coração e praticar ela, para que a gente venha receber a edificação. O Espírito Santo, ele quer edificar as nossas vidas, né? Ele quer que a gente entre em harmonia, em comunhão, busque a vontade de Deus, se arrependa da prática pecaminosa e busque a vontade de Deus. Uma das coisas que a gente deve fazer é ouvir a palavra de Deus, né? Olha o texto aqui, né? Eu vou repetir tudo isso que eu li aqui, porque eu acho fundamental, e você deve ouvir, né, meditar, né, ler o texto aqui de Efésios, do capítulo 5, do versículo 22 ao 28. Muitos casais têm encontrado muita dificuldade de relacionamento em nossos dias. Uma das principais razões é o fato de que cada uma das partes exige compreensão, mas recusa-se a ceder em situações de conflito. O caminho de Deus é o caminho do altruísmo. Tanto a mulher como o marido devem aprender a ceder em favor do outro. O marido tem um desafio enorme: amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou pela igreja. Isso significa dar-lhe prioridade e estar disposto a sofrer por ela. No caso da mulher, o desafio também é grande: ser submissa ao marido como ao Senhor. Isso envolve estar disposta a ouvi-lo e respeitá-lo. Como podemos constatar, com esse tipo de atitude não há casamento que não funcione bem. Então a minha pergunta é: você quer que o seu casamento funcione bem? Você quer receber as bênçãos de Deus? Porque tem pessoas que parecem que não estão nem aí. O casamento é fundamental, né? A palavra de Deus fala que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então o casamento, a vida familiar, ela tem que ter edificação do Criador. Salmo 127 que fala, né? Se Deus edificar, meu filho, pode ser rico, empreendedor, ser o que for, famosinho, lá, trelelé. Se não tem a bênção de Deus, meu filho, a verdadeira prosperidade, a paz, né? Aquela qualidade de vida que só o Criador traz. Não adianta, sabe? Eu sou um pesquisador, um palestrante, um pregador do Evangelho. O que a gente mais vê é as pessoas aí na penúria, sofrendo, né, de várias doenças emocionais. E a resposta está aqui. A resposta, sabe o que é? Obediência à vontade de Deus. Jesus falou: seja feita a tua vontade. No casamento também, filha. No casamento também, filho. Não é diferente. Tem que ser feita a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente priorize. Eu vou ler também os versículos aqui. O versículo 25, que é para o homem: marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E o versículo 22 é para as mulheres: mulher, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como é o Senhor. Então não tem, minha amiga, né? Você pode falar em línguas na igreja, pregar, ensinar, cantar, dirigir orquestra, fazer o que for. Se você não é submissa ao seu marido, né, que tá lá, que Deus colocou, foi a pessoa que você escolheu para estar do seu lado, né, para você ter uma vida a dois, um relacionamento em várias áreas, um relacionamento íntimo, um relacionamento familiar, um relacionamento com a igreja. Então você tem que ser submissa, querida. Você é uma bênção, então a priori da sua vida, para você ser uma bênção de fato na mão de Deus, usada pelo Espírito Santo de Deus, é você ser submissa. Aqui Efésios capítulo 5, versículo 22 é mandamento. O apóstolo Paulo está falando os deveres do lar. Se é dever do lar, é meu dever como marido, é dever da minha esposa, né? Olha aqui, ó, aqui esse livro aqui, ó. Vou parar um pouco a mensagem, olha que livro bom para as mulheres, ó. Tava lá no sebo procurando livro, achei esse livro aqui. Mulheres na Bíblia. Eu já tinha comprado a Bíblia da Mulher para Simone, agora eu comprei esse livro.
E eu peguei ele, já tirei 2 mensagens dentro desse livro maravilhoso, uma bênção, né? Olha aqui, ó. Mulheres na Bíblia. Vamos ler sobre as mulheres da Bíblia, né? Ai, quantas mulheres tem, né? Nossa, olha só. Eva, Sara, Agar, a mulher de Ló, Rebeca, Lia, Diná, Miriam, filha de Faraó, Raabe, Débora, Dalila, Noemi. Eu citei alguns nomes aqui, tem tantas mulheres que foram abençoadas, como as mulheres que saíram da vontade de Deus, que deram o lado para o inimigo, né? Então, como que você está escrevendo a sua história, minha amiga? Você está sendo uma mulher obediente de Efésios, capítulo 5, versículo 22, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como é o Senhor. Então, eu não queria entrar nesse lado, mas às vezes seu marido não é crente pela sua obediência. Não você ser trouxa, né? Eu não quero falar hoje sobre narcisismo patológico, transtorno. Eu estou falando assim, a mensagem é o que Deus espera do marido e da mulher cristã. Eu acredito que eu estou falando só com pessoas cristãs convertidas de fato, né? Eu sei que a mensagem atinge todo mundo, né? Vários lugares, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube. Mas a priori é isso, minha amiga. Então você que está sendo rotulada como uma mulher cristã, e de fato você é uma mulher cristã, obedece a Deus. Então Deus está falando com você nesse momento. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido assim como ao Senhor. Então é sério, né? Eu estou pegando o lado das mulheres, daqui a pouco a coisa vai virar para o lado dos homens. Então eu tenho procurado ensinar, né, ser um esposo de acordo com esse texto aqui, né, que eu amo a Simone, a pessoa mais importante da minha vida, a qual Deus colocou do meu lado. Então ela não é uma mulher perfeita, né? Longe dessa ideia de perfeição, casamento blindado, tralalá, utopia, né? A gente erra, a gente falha, a gente entristece o outro. O que tem que ter é humildade, né, de reconhecer que errou, pedir perdão, se reconciliar. Não adianta, sabe? Se você não está vivendo com a esposa que está no seu lar, na sua casa, na sua família, você não vai viver em lugar nenhum. Não adianta. É a gente que faz o contexto de vida, né? Se você é obediente a Deus, ama a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo, então as coisas começam a funcionar, andar certo e andar de acordo com a vontade de Deus. É isso que Deus espera. É isso, minha amiga. Deus espera isso de você. Então, como podemos constatar, com esse tipo de atitude não há casamento que não funcione bem, né? Então, se o seu casamento, minha amiga cristã, minha irmã cristã, né? Minha irmã de igreja, assembleia, quadrangular, Deus e amor, congregação, metodista, batista, presbiteriana, católica, né? Você que é cristã, então você que quer ser uma bênção na sua casa, né? Escutar a voz de Deus, saber dos seus deveres, né? O apóstolo Paulo fala que os deveres do lar é dever seu, para com Deus e para com seu marido. Então é isso que eu tinha para falar para você, minha amiga, que está aí me acompanhando aí nas redes sociais, é isso. E agora os homens, né? Olha lá, vós, marido, cada um de vós ame a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mas esse entregar, às vezes, os caras, os compadres, os amigos, né? Os coleguinhas, então ele pensa que ele trabalhou, ele fez o dia, tá, chega em casa, a mulher é uma serviçal dele, é uma capacho dele, ele trata a mulher como que se ele fosse um capitão, né? E a mulher um soldado, só fala ríspido. Não, meu amigo, você tem que amar, aprender a amar, né? Eu sei que às vezes a vida foi dura com muitas pessoas, mas a gente tem que se converter. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Esse novo é você aprender com Jesus, aprender com os discípulos, com os apóstolos, aprender com a palavra de Deus que nos instrui. Lâmpada para os nossos pés, para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos ilumina, está nos iluminando hoje. A respeito do lar, a respeito da família, a respeito do dever do homem cristão e da mulher cristã. Falei da mulher, né? Mostrei o livro aqui, que é muito bom, né? As mulheres estão lendo, né? É muito bom a leitura, né? A leitura da palavra, o conhecimento de temas bíblicos que nos edificam através desses homens, dessas mulheres. Então, para o homem também não é diferente, meu filho. Então, você deve amar. Você vê que Efésios aqui, capítulo 5, versículo 25, a Bíblia não é machista. O apóstolo Paulo não foi machista.
Claro que algum contexto ali em Éfeso, em Coríntio, né, na Turquia, em vários lugares ali que Paulo passou, ele sempre falava de acordo com a cultura, né, mas o evangelho, ele nos resgata do cativeiro cultural. Então o evangelho está acima de qualquer cultura, seja do Brasil, da África, dos Estados Unidos, da Europa, da China, de Israel, da Índia, da Austrália, de qualquer lugar, o evangelho está acima. O evangelho é mandamento, o evangelho é boas novas, o evangelho nos traz a salvação, o evangelho nos edifica, o evangelho faz o ser humano reconhecer que ele é pecador, ele está no caminho de pecado e que ele precisa se reconectar com esse Criador, né? Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Se Jesus de fato entrou no seu coração, meu amigo, você, uma das coisas fundamentais na vida do cristão que nasceu de novo é amar o próximo. E o próximo, aqui no caso, é sua esposa. Você deve amar, respeitar, cuidar dela, a pessoa que Deus colocou do seu lado, né? Lá em Gênesis, quando o Criador fez o casal, ele falou, não é bom que o homem fique só, vou fazer uma auxiliadora. A mulher é a sua auxiliadora. Hoje em dia a mulher trabalha, né? As mulheres do século XXI estão aí, né? Século XX já, né? Tá conquistando o seu espaço, lugar. O seu espaço, lugar, quando eu falo, a mulher está contextualizada, mas a mulher saber que ela é auxiliadora. Ela é para auxiliar o marido, ela é para ser submissa ao marido. Agora o marido tem que cumprir o papel dele também. Não é só. Tem marido que fala assim: eu trabalhei, eu ganhei meu dinheiro por 30 dias, tá? Não, você deve ser os caras estão namorando, nossa, aquela doçura, aquele charme, aquele amor, aquele abraço, aquela caixa de bombom, aquela cesta. Aí casou, parece que deixa a mulher de lado. A mulher parece que é só um objeto seu para você pegar, pôr no carro e passear, para ir na igreja. Não, a mulher é sua amiga, sua companheira, é a pessoa número um que tá aí. Eu amo minha esposa, sabe? Eu falo assim, eu deito no chão para minha mulher passar por cima. Minha mulher é a pessoa maravilhosa que Deus colocou para estar do meu lado, para enfrentar as lutas, as adversidades. Criou 2 filhos, teve 2 filhos, né? Eu costumo falar que eu sempre amei a Simone, mas depois que ela teve o segundo filho, o João Pedro, e eu acompanhei. No Rafael eu não acompanhei, eu deixei ela no hospital e voltei embora, né? Mas no João Pedro eu fui lá e acompanhei todo o parto. Nossa, eu vi ali, né, a dilatação, ela sofrendo a dilatação, e demorou quase que a madrugada inteira. Então, eu amo muito mais essa mulher agora, sabe? Essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que é a metade. Então, aqui, ó, aqui no último versículo, 5:28, assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então as coisas não é difícil, não é impossível. O que tem que acontecer é que a gente ceder, igual o comentarista falou aqui. Então tem que ceder, meu filho, tem que ceder, minha filha, né? Eu poderia falar muito mais coisa, o tempo passa aí. No outro vídeo eu vou tratar. Então, mas aqui essa palavra, ela é direcionada a homens e mulheres cristãs que já entendem o evangelho, já compreendem a palavra de Deus, já estão servindo a Deus, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30, sei lá, né? Agora esse papo de ficar de mal, ficar 10 dias dormindo num quarto, dormindo na sala, não se perdoar, não se falar, não, ficar com aquela tromba, sabe? Isso serve, essa palavra para os dois, né? Isso não existe, sabe? Isso não existe. Então, uma pessoa, só quem nos conhece na intimidade é homem, é marido e esposa. Então, não adianta você não estar bem com a sua esposa dentro de casa, você não estar bem com o seu marido dentro de casa, você dá risada lá no serviço, você sai dando risada por aí, tem alguma coisa errada, você está tendo um duplo caráter, né? Então, a Bíblia fala assim que é para não irar, não põe o sol sobre a vossa ira, né? Irai-vos, mas não pequeis. Então, a gente pode ficar irado, bravo, né? Chutar o pau da barraca, como que fala aí, mas a gente tem que ouvir a voz de Deus, né? Dar um restart que fala, ter uma resiliência, né? Ouvir a voz do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e reatar a comunhão aí com a mulher e somebody's loves, que fala aqui, ó, beijinho, abraço, né? Beijo, abraço, né? Salve algumas pessoas que já são idosas aí, mas mesmo assim, a gente conhece alguns idosos que gostam, dar os beijinhos, não é aquela coisa, né, de juventude, mas o beijo sempre é bom, né? Assim, no relacionamento, marido, esposa, esposa, marido, então é muito bom. Eu gosto de falar sobre a vida a dois, né? Eu não tenho um casamento perfeito, eu não vim aqui arrotar couve de santidade, Noronha,
casamento, não, eu tenho os problemas no meu casamento, né? Eu venho de uma família, a Simone vem de outra, então, mas o que a gente tem que, como o comentarista falou aqui, tem que ceder. Muitos casais têm encontrado muita dificuldade de relacionamento em nossos dias. Uma das principais razões é o fato de que cada uma das partes exige compreensão, mas recusa-se ceder em situações de conflito. Qual é o conflito, né? É na ordem financeira, é na ordem sexual, em alguma ordem. Qual é o conflito que o casal está enfrentando? Então vamos orar, vamos buscar, vamos falar com Deus. E a vontade de Deus é essa, né? Tem gente que fica orando demais, mas não pratica, a gente deve praticar. E o apóstolo Paulo traz esse ensinamento aqui, em Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 28, os deveres do lar. O lar tem um dever, o lar cristão tem um dever. Né? Qual é o dever? O marido amar as esposas. Esposa, ser submissa ao marido. E cada um respeitando o seu papel social. A mulher tem seu papel e o marido tem o seu papel. O casal tem que ser uma bênção, que através do casal Deus abençoa ricamente a família. Né? Não tenho uma vida perfeita, mas eu não tenho o que reclamar. Né? Eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada pelo Criador. O Salmo 27 fala que se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. O Criador edificou a minha casa, a minha família foi edificada, construída por Jesus. Então aqui dentro da minha casa nós somos bem-aventurados. A bênção de Deus está aqui. Enfrentamos luta, adversidade, moramos no Brasil, né, na cidade de Sorocaba. Eu venho de Votorantim, a Simone é sorocabana. Então juntou, né, o votorantinense com a sorocabana. A gente enfrenta luta, adversidade, crise, paga o boleto, fico doente, igualzinho você. Mas em primeiro lugar está a palavra de Deus, na minha casa e na minha família. Os quatro que moram aqui dentro, eu, Simone, Rafael e João Pedro. A gente sabe que existe um Criador, existe um Deus, o Deus da Bíblia que eu estou lendo aqui, o Deus do apóstolo São Paulo. E a palavra que Deus tem para você neste dia, meu amigo e minha amiga, o que Deus espera do marido e da mulher? Que eles obedeçam à vontade de Deus. A vontade de Deus é que você ceda. Você entendeu? Claro que tem esses parâmetros nesse ceder. Se o seu marido estiver sendo violento, grosso, estúpido, e ele não muda, ele não tem uma metanoia, um arrependimento, aí você deve tomar atitude. Atitude de chegar, e né, para defender a mulher, hoje existe delegacia da mulher, lá. Agora não é por qualquer coisa, minha irmã. Não é por qualquer coisa que você vai denunciar seu marido, levar seu marido a julgamento, querer processar seu marido. A Bíblia fala em perdão. Então, se você está tendo uma vida ruim com seu marido, ele está sendo grosso, estúpido, arrogante, não perdoa, não é um cristão, é um cristão de fachada. Você deve sim, deve denunciar ele, deve ter atitude. Mas agora, se o seu marido, é como acontece com todos os casos, está numa construção de conversão, de transformação, de entregar a vida para Cristo, você deve ser a mulher submissa. Deve orar a Deus, confiar em Deus, entregar aquilo que está acontecendo com a sua família na mão de Deus e dar um tempo. A gente deve dar um tempo, né? Como eu falei, eu não sou a favor, não adianta, eu procuro ser uma pessoa que expõe a palavra de Deus, mas com sabedoria, com sinceridade, procurando fazer uma exegese do texto bíblico. A gente deve obedecer a Deus, mas não ser um fanático religioso. A gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Agora, cego por uma religião, não. A ponto de pôr a minha família em risco, tanto homem como mulher, a minha vida, a minha integridade física, de jeito nenhum. Tanto é que, como a minha esposa, a gente tem mudado, crescido, né? Entrado nessa área do autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo, né? Isso a Bíblia não vai contra de jeito nenhum, a gente só melhora como ser humano, como eu falei, a gente tem crescido bastante, tem tido experiência com Deus, tem andado em novidade de vida, tem colhido muitos frutos, né? De uma qualidade de vida a dois. Então, essas são promessas que a palavra de Deus está aqui, né? Para a gente se apropriar pela fé. Né? E mesma coisa o marido, se a sua mulher está sendo perversa, grossa, estúpida, esse negócio de eu não tenho relação sexual se você me comprar isso, me comprar aquilo, então você não está sendo uma mulher bíblica, você está sendo uma mulher que está vendendo o seu corpo. Então isso é uma espécie de prostituição, você entendeu? O apóstolo Paulo mesmo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, que o marido pague à mulher a devida benevolência e a mulher pague o marido.
Então o corpo da mulher não é só dela, é do marido. E o corpo do marido não é só da mulher. Aqui que Paulo fala também, aqui ó, o versículo 28, eu vou repetir. Assim o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E para a mulher serve essa palavra também. Então é isso, eu queria compartilhar com você isso. O casamento enfrenta várias barreiras, dificuldade, luta, o inimigo ataca, mas Deus é maior. Se você edificou a sua casa em Cristo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, qual é Cristo. As bênçãos de Deus sempre seguirão aqueles que creem. E as bênçãos do casamento têm seguido a minha casa e a minha família. Eu tenho tido um casamento abençoado. Eu não tenho sorte. Eu sou abençoado. Eu e a minha casa, Josué falou, vou repetir, Josué capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família. Assista novamente, volte no vídeo e assista novamente. E leia esse texto de Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao 28. A família. O que Deus espera do marido e da mulher cristã? É isso. Obediência à sua palavra. E vamos ter uma reciprocidade, né? É tão bom a gente se doar, né? Acreditar, ter expectativa, mas quando eu faço isso, eu espero que a minha esposa também faça da mesma maneira. E é isso. Aí que está o segredo da bênção. Eu amar e se doar. Ela amar e se doar. E a bênção de Deus vai aparecer na casa, na família, nos filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.